Olá aos inscritos aí no meu canal, meu nome é Bernadette Menezes, sou servidora da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, mas quero deixar claro que este canal não é institucional. Trata-se de uma iniciativa particular minha que tem como objetivo exclusivamente compartilhar conhecimentos tributários de maneira simples, objetiva e prática. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o reparcelamento dos débitos tributários relativos ao IPVA em nosso estado. Pois bem, a legislação que regulamenta o parcelamento tributário do IPVA em Minas Gerais compreende basicamente duas normas. A primeira, o Decreto 46.817 de 2015, também conhecido como Programa Regularize. E a Resolução Conjunta CFAGE número 4.560 de 2013, que trata das normas gerais sobre o parcelamento dos créditos tributários em nosso estado. Atualmente, eu diria que as normas que disciplinam o parcelamento do IPVA em nosso estado são muito permissivas, admite parcelamentos, reparcelamentos, conforme a legislação. Mas nem sempre é uma boa opção o parcelamento. Porque quando você solicita o parcelamento e não cumpre, o sistema, de forma automatizada, após o descumprimento do parcelamento, já envia aquele débito para protesto junto aos cartórios. Portanto, à medida que há o protesto, haverá a incidências de custas de cartório. Então, o débito poderá ficar ainda mais alto. Mas não é o nosso objetivo de hoje falar sobre as custas envolvendo o protesto dos créditos tributários de IPVA. Nosso encontro tratará sobre o reparcelamento. Mas antes, gostaria de dizer para vocês sobre as hipóteses de parcelamento. A primeira hipótese de parcelamento do IPVA ocorre no início de cada ano. No início de cada exercício, a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, ao divulgar o calendário para pagamento do IPVA de forma automatizada, independente de qualquer requerimento do contribuinte, permite que se efetue o pagamento em 3 parcelas. Então, lá em janeiro, é permitido você fazer o pagamento em cota única, que te dá um desconto de 3%, ou pagá-lo de forma parcelada, janeiro, fevereiro e março. Para quem deseja esse parcelamento, não tem nenhum procedimento a ser feito. Basta ir junto aos agentes arrecadadores, bancos, inclusive lotérica, informando o número do Renavan e o número da parcela que deseja pagar. Paga de janeiro, a de fevereiro e março. Lembrando que nesse ano de 2018, para os servidores públicos, foi permitido o pagamento em cota única em abril, quando houve o pagamento do 13º. Mas foi uma medida excepcional, válida somente a princípio para o ano de 2018. Nesse caso, não tem necessidade nenhuma de guia. Basta levar o documento, informar o Renavan e a parcela a ser paga, podendo ser quitado no Internet Bank, nos caixas eletrônicos, lotéricas e tal. Mas, caso o contribuinte deseje a emissão de guia, eu recomendo assistir o vídeo aí do meu canal, o número 27, IPVA 2018 em Minas Gerais. Veja quanto vai pagar e como emitir a guia para o pagamento. Nesse vídeo eu mostro como é feita a emissão da guia do IPVA 2018. Mas, se houver débitos de outros anos em aberto, basta selecionar o ano e emitir a guia. Pois bem, essa é a primeira hipótese de parcelamento. Vamos para a segunda hipótese de parcelamento do IPVA, o requerido através da internet. Caso o contribuinte, por algum motivo, não consiga fazer o pagamento nas datas de vencimento que ocorrem em janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa de cada veículo, a legislação permite, para o IPVA do exercício corrente, o parcelamento após 30 dias de vencimento da última parcela. Então, a última parcela vence lá no final de março, então no final de abril já é possível requerer este parcelamento através da internet.
Ele não tem muitos entraves, dificuldades nem burocracia. O contribuinte de posse dos seus dados, CPF e Renavan, entra na página da Fazenda e solicita o parcelamento. Esse parcelamento também já foi objeto de um vídeo que eu gravei aqui no canal, o vídeo número 35, IPVA em Minas Gerais, parcelamento. Vale a pena dar uma conferida e relembrando as regras gerais. Quando eu solicitar, você tem duas opções de simulação de legislação. O decreto 46.817 e a resolução conjunta 4.560. Sempre é recomendado fazer pelo decreto, porque o decreto, de acordo com o número de parcelas, ele prevê uma escala de desconto. Então, é uma norma mais benéfica. Nessa norma, o parcelamento pode ser requerido em até 12 vezes, igual à resolução, desde que respeitado o valor da parcela mínima. Esses valores estão previstos no artigo 8º, parágrafo 2º do referido decreto. Mas, para as pessoas físicas, o valor é aproximadamente, para o exercício de 2018, em torno de R$ 215. Nessa legislação também não admite o reparcelamento, então é um parcelamento único. Você fez o parcelamento no decreto, existe uma possibilidade de acordo com a fase da cobrança, permitir-se 2 parcelamentos nessa legislação. Na fase administrativa e depois, se caso não honrou o pagamento, na fase da cobrança da dívida ativa, depois dele já ter sido protestado e inscrito em dívida ativa, você consegue um novo parcelamento nessa legislação. Mas, em regra, é parcelamento único. E agora vamos para a terceira hipótese de parcelamento do IPVA, que é o objeto do nosso encontro de hoje, o reparcelamento. Nessas hipóteses não se está disponível o reparcelamento na internet. Para requerê-lo, será obrigatório a presença em uma das unidades de atendimento da Secretaria de Fazenda. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar com vocês quais são as hipóteses de perdas de parcelamento. Deixou de pagar 3 parcelas consecutivas ou não. Deixou de pagar a entrada prévia, que é a parcela número 0. Ou o não pagamento de qualquer parcela decorrido o prazo de 90 dias da data final do parcelamento. Então, em qualquer dessas hipóteses, o contribuinte terá uma última chance de fazer o parcelamento do IPVA de seu veículo, ou seja, comparecendo em uma das unidades com o documento de identidade, comprovante de endereço. Em Minas Gerais, não é necessário a apresentação, não se exige a apresentação do documento do veículo, pois isso é confirmado através de consulta junto à base de dados do Detran. E como será esse reparcelamento? Ele vai ter uma entrada mínima, uma entrada prévia, diferente do outro, do parcelamento requerido pela internet, em que as parcelas são iguais e sucessivas. Nesse reparcelamento, a entrada mínima não será inferior a 20% do crédito tributário, a critério do chefe da unidade de atendimento, respeitando os princípios da conveniência da administração pública e da supremacia do interesse público. Ou seja, esse valor de entrada mínima, ele poderá ser elevado para 50%, 30%, de acordo com os critérios da conveniência da administração pública. O valor da parcela mínima também não poderá ser inferior a R$ 200 e o reparcelamento poderá ser concedido em até 12 vezes. Então, percebam que o reparcelamento, ele vai ter uma exigência, uma formalidade maior. Deverá ser preenchido o formulário próprio disponível na página da Fazenda, a página no www.fazenda.mg.gov.br, acompanhado de cópia da identidade, comprovante de endereço e o comparecimento presencial em uma das unidades de atendimento, o que gera, assim, esperas, longas filas, né, para reparcelar. E o atendimento deverá ser feito na unidade de domicílio que estiver vinculado o veículo. Por exemplo, os veículos emplacados em Belo Horizonte deverão procurar a unidade de atendimento de Belo Horizonte. E assim sucessivamente para cada um dos municípios do nosso estado.
No atendimento, o contribuinte será informado do valor consolidado, restante ou total, né, que ele deve a título de IPVA. E será negociado o número de parcelas, valor de entrada, esclarecimento de alguma dúvida, etc. Após a concordância da proposta de negociação de parcelamento, o servidor da secretaria vai inserir os dados no sistema e emitir a guia para pagamento. Essa guia deverá ser quitada até o último dia útil do mês que foi apresentado o pedido de parcelamento na repartição. Por exemplo, se for apresentado o pedido de parcelamento no mês de julho, terá até o dia 31 de julho para fazer o pagamento. O pagamento dessa primeira parcela, a Secretaria de Estado de Fazenda denomina de parcela número 0 ou entrada prévia. Então, se o parcelamento foi requerido em 6 vezes, será entrada prévia, parcela número 0, mais 5, e assim sucessivamente. O parcelamento, como fazer para poder quitá-lo mensalmente? Cada mês deverá ser emitida a guia, porque essas guias elas têm a atualização da taxa Selic. Não é possível emiti-las todas de uma vez, porque cada mês tem a correção da Selic, né? Normalmente o contribuinte recebe a guia para pagamento através dos correios. Essa taxa que é enviada pelos correios, ela tem uma taxa de expediente de R$ 9,75, já embutida no valor total a ser pago. Mas, caso o contribuinte tenha acesso à internet e consiga fazer a emissão sozinho, essa taxa ele ficará isento. Nesse ponto, eu recomendo assistir o meu vídeo que eu gravei, número 32, que traz o passo a passo para a emissão das guias de parcelamento em Minas Gerais. Cada guia R$ 9,75 é uma economia significativa para o contribuinte. Para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou tratar de algumas questões práticas. Como obter o CRLV do veículo ou DUT? Nesses casos, quando o contribuinte faz o parcelamento do IPVA, ele tem direito, estando parcelamento em dia e regular com as demais obrigações inerentes ao veículo, paga a taxa de licenciamento, paga o seguro obrigatório, as multas de trânsito, se houver, né? Ele tem direito a obter o DUT. O que se recomenda? Comparecer a uma unidade do Detran ou a um atendimento, uma das unidades de atendimento do AI e requerer a emissão do DUT. Ele sairá lá no campo de IPVA parcelado. Somente este documento dá direito a circular legalmente com o veículo. Posso transferir o veículo com o IPVA parcelado? Não. Para a transferência de propriedade do veículo, será necessário a quitação integral do parcelamento. É possível tirar a guia para quitação total através da internet com o número do parcelamento ou em uma das unidades de atendimento da SEF. Fiz o parcelamento pela internet e não conseguir pagar a entrada. O que eu devo fazer? Normalmente, quando você requer o parcelamento através da internet, você também tem até o final do mês, no último dia útil do mês, para quitar a entrada prévia ou a parcela número 0. O que acontece se você não paga? O sistema processará o cancelamento deste parcelamento, de modo que você poderá reinseri-lo no sistema. Isso é feito de forma automática. O que eu recomendo? Nesses casos, procure imediatamente uma unidade de atendimento da Secretaria de Estado de Fazenda, porque se você não regularizar a tempo, o sistema processando o cancelamento do parcelamento requerido e não quitado a entrada prévia, expedirá a guia para protesto no cartório. Então, a sua situação poderá ficar ainda mais onerosa com as custas e despesas do cartório. Feito o cancelamento, você conseguirá pedir um novo parcelamento.
Então, todos os casos de reparcelamento hoje em nosso estado são conduzidos através do atendimento presencial de uma das unidades da Secretaria de Estado de Fazenda. Bem, por hoje o que eu tinha para trazer sobre o reparcelamento do IPVA era essas questões. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu tentarei solucionar com base na legislação. Não emito opiniões sobre casos concretos, mas dúvidas sobre a legislação pode deixar aí que, quando possível, responderei. Então, por hoje é só. Curtiu o vídeo, dê um like, se inscreva aí no canal e até a próxima!